A graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos fazer o capítulo 27 e 28 de Atos. Então, começando no capítulo 27, nós vamos ler até o versículo 20. Então, começando agora. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, quisemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias. E tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Vamos parar aqui no versículo 20. Meus irmãos, Paulo nunca imaginou
que antes que ele chegasse a Roma e passaria por prisão injusta, ilegal, julgamento romano, julgamento judeu, prisão em confinamento e até naufrágio. Lemos que desde muito ele queria pregar o evangelho em Roma e também ir à Espanha, mas nunca planejou viajar como prisioneiro. Na sua viagem para Roma, vemos aqui Paulo envolvido em 4 papéis diferentes. Aqui, até o versículo 20, nós vamos ver o Paulo conselheiro. Lucas, você vai notar que Lucas, que escreveu Atos, ele coloca a narrativa na primeira pessoa do plural. Nós, dando a entender, não se incluiu desde Atos 21, 18, mas agora junta Paulo com Aristarcos para a viagem até Roma. Quer dizer, foram os 3. É possível que Lucas tenha acompanhado como médico de Paulo e Aristarco como seu assistente pessoal, embora não tenhamos evidências de que eles eram prisioneiros. Paulo se refere a Aristarco em Colossenses 4, no versículo 10, como amigo prisioneiro. É assim que ele diz. Esse pode ter sido um aprisionamento voluntário, a fim de ajudar a Paulo. Paulo não era o único prisioneiro que Júlio levava para Roma, o capitão que levou todos. O centurião encontrou um navio costeiro saindo de Cesareia, então partiram lá, cobrindo logo 80 milhas de Cesareia até Sidom em um só dia. Em Sidom, Paulo teve permissão para visitar amigos e arrumar tudo para a viagem, que seria longa. Lucas nos lembra da delicadeza com a qual o oficial romano tratou o apóstolo. Aqui, lá em Atos 24, 23, e o encorajamento com o qual os irmãos anônimos, né, de Sidom trataram ao nosso apóstolo. De Sidom a Mirra, a viagem se tornou difícil por causa do vento ocidental. Em Mirra, Júlio, o oficial romano, encontrou um navio que ia para a Itália. Então, ele abandonou o navio mais vagaroso e botou Paulo e os outros prisioneiros a bordo de um navio maior que carregava grãos do Egito e levava 276 pessoas. O vento forte, novamente, os atingiu, retardando a viagem por muitos dias, e eles teriam que cobrir 130 milhas de Mirra até Cídos. O piloto velejou para o sudoeste, costeando a ilha de Creta, passando por Salmona e finalmente chegou ao lugar com o nome de Bons Portos. O centurião teria que decidir entre invernar em Bons Portos ou velejar para chegar a Fênix. Olhe bem, que era a costa sudeste de Creta. Ficava a 40 milhas de Bons Portos. Paulo os aconselhou a permanecer lá.
pois iria começar a estação das tempestades e todo homem do mar sabe como é perigoso. Nós vemos aqui Atos 27:10, é muito mais. Ali Paulo estava profetizando, porque Paulo nunca foi um marinheiro. Porque Deus mostrou a Paulo o perigo por causa de 40 milhas e eles iam pagar muito caro. Paulo já havia experimentado 3 tempestades no mar, mas eles não deram atenção ao que Paulo dizia. Com certeza, Júlio percebeu que Bons Portos não era um lugar confortável para permanecer, porque era uma porta aberta para tempestades de inverno. E Fênix era um porto muito mais bem protegido. Também ele preferiu seguir a opinião do piloto, afinal de contas, entre a visão de Paulo, um prisioneiro, e do piloto, lógico que o piloto tinha mais credibilidade. E assim, eles se apressaram, saindo de Bons Portos e indo para Fênix. Tudo parecia tão bem, estava jóia. Dava a impressão de que o capitão havia acertado na mosca e que Paulo havia estado enganado. Mas, daqui a pouco, meus irmãos, logo começou um vento de tempestade, um vento ao qual os marinheiros chamam de euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e os tripulantes tiveram que deixar o navio seguir sem poder comandar. O navio ficou à deriva. Assim os ventos levou o navio a 23 milhas ao sul, a uma ilha chamada Cauda, onde os marinheiros recolheram o bote, usando de todos os meios para amarrar o navio. Arquearam os aparelhos e foram ao léu. No dia seguinte, aliviaram o navio, quer dizer, jogaram todas as coisas no mar. O segundo dia para tentar sobreviver, mas ao terceiro dia, como diz Lucas, nós mesmos, ele diz, com as próprias mãos lançamos o mar à armação do navio. Pensa o que é isso. Você sabe o que é isso? Jogar fora as velas, os mastros, tudo do navio. Por causa da tempestade, eles não podiam ver o sol, meus irmãos. Eles também não podiam ver as estrelas. E assim era impossível determinar a posição em que eles se encontravam. A situação era a pior. Tudo porque um homem no comando não atendeu à voz do mensageiro de Deus. Muitas vezes isso acontece quando aceitamos conselhos de experts que são contrários à vontade de Deus. Paulo, quando falou para ficarem em Bons Portos, era Deus que estava avisando, era Deus que estava protegendo. Não era o conhecimento que Paulo tinha sobre mar, sobre ventos. Deus estava avisando. E eles acabaram tendo um prejuízo fora do comum. Então, nós vemos que aqui o Paulo conselheiro não foi ouvido. Nós vamos ler agora do versículo 21 até o final do capítulo, que é o versículo 44, que vai acontecer muita coisa aqui. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se no meio deles, disse: Senhores,
Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende o ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, pense bem, eles já estavam navegando há 14 noites. Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estás sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar,
e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Está vendo? Vamos ver aqui um outro lado de Paulo. De 1 a 20, nós vimos o Paulo que aconselhou, o Paulo conselheiro. Mas aqui nós vamos ver o Paulo que, em vez de ficar melindroso, todo cheio de mania porque não foi ouvido, amargo porque achava que não tinha sido respeitado, em vez disso, ele se torna um Paulo encorajador. Por quê? Paulo começou como um prisioneiro, mas ele vai terminar, você vai ver, como capitão. Ele assumiu a situação quando, obviamente, ninguém mais sabia o que fazer. Uma crise não faz uma pessoa, mas mostra o potencial de alguém e expõe uma liderança. Paulo, gentilmente, chamou a atenção do capitão, do piloto, por haverem ignorado o seu aviso. Logo, eles descobriram que Deus ali guardou a vida de todos por causa de Paulo. Agora, nós vamos ver 4 pontos de encorajamento que o apóstolo trouxe aos passageiros e à tripulação. Ele, primeiro, compartilhou a palavra de Deus, do versículo 22 ao versículo 26. Está vendo? O mensageiro de Deus havia visitado Paulo e lhe dito que o navio e a carga seriam perdidos, mas todos os passageiros seriam salvos, suas vidas, e todos seriam guardados numa ilha. Mais uma vez, o Senhor deu a Paulo a palavra de encorajamento. No momento certo, nós vamos ver, foi por causa de Paulo que fez isso, que tudo isso aconteceu. A fé de Paulo, meus irmãos, foi honrada ali na frente de todo mundo. Não apenas ele compartilhou a palavra, ele avisou. Durante 2 semanas no mar, o navio tinha velejado mais de 500 milhas e agora estava à deriva no Mar Adriático, que hoje é chamado Mar Jônio. A tripulação sondou e viu que estava perto de alguma terra. E por isso, alguns desceram a âncora, mas outros tentaram fugir do navio. Isso não era apenas um ato de egoísmo, mas também falta de fé, porque Paulo havia dito a todos a palavra que Deus lhes havia dado, de que nenhum deles morreria. E ele foi um excelente exemplo. Ele não apenas teve fé, mas ele viveu a sua fé. Que diferença, meus irmãos, que faz quando uma pessoa tem fé em Deus e a pessoa vive a sua fé. Um estilo de vida no meio da dificuldade. Em vez de fugir, Paulo se preparou para as dificuldades a serem enfrentadas ao raiar do dia. Não é difícil entender a razão pela qual eles jejuaram durante 2 semanas. Mas agora é tempo para se alimentarem. Paulo tomou o pão e abertamente orou, agradecendo a Deus. O seu exemplo encorajou os outros que se ajuntaram a ele e logo todos se sentiram melhor. Olha que liderança linda. Esses são os momentos em que fazemos
nossa fé visível. Lembra? Lembra o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 2? A fé sem obras é morta. E ele diz: mostra-me a tua fé sem obra, que eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Aqui, Paulo, pela sua atitude, pela sua ação, mostrou a sua fé diante de todos, e ele passa a ser muito respeitado. Paulo, ele vai resgatar toda a tripulação, todos do navio. Quando amanheceu o dia, o piloto viu onde estavam e se esforçou para movimentar o navio, mas não adiantou. E os passageiros, então, preferiram pular na água e buscar terra firme. Os soldados, lógico, estavam preocupados com seus prisioneiros, pois a segurança deles custaria a sua própria vida. E aqui, mais uma vez, foi a presença de Paulo que salvou a vida de todos. Do modo como o Senhor falou, todos chegaram em terra e nenhum deles morreu. Tempestades são oportunidades que se apresentam, onde podemos servir outras pessoas e testemunhar de Jesus Cristo. Nesse momento mesmo, meus irmãos, ai, pastora Cátia, acabou de falar de uma tempestade que está acontecendo aqui. Uma família tem um filhinho morto. A família deixou o menino com uma babá e foi trabalhar. E o menino morreu. Olha essa tempestade que vem sobre essa família e que vem também sobre a vida dessa babá. Isso é uma tempestade que vem exatamente afetar a igreja, afetar a família. Pastor Maurício está lá para trazer o conforto. A liderança dele agora de um homem de Deus é tudo o que eles precisam no meio dessa tempestade. Então, no meio dessa tempestade, é momento de testemunhar, porque servindo as pessoas, testemunhando do amor de Cristo. Paulo, ali naquela tempestade, foi o mais admirável homem em todo o navio. Ele orava, ele esperava em Deus, ele estava ligado no trono de Deus o tempo todo. Nós vemos. Agora, no capítulo 28, eu vou ler de 1 a 10. Nós vamos ver Paulo ajudando. Capítulo 28 de Atos. Vamos ler de 1 a 10. Uma vez em terra, antes de ler, vocês vão ver que o capítulo 27 de Atos é uma tempestade só. É só viagem de Paulo. Só viagem. Agora, quando começa o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, eles já estão em terra. Vamos ver onde eles chegaram. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nem o mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar,
Havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vocês estão vendo? Que beleza! Aqui nós vamos ver Paulo ajudando, estendendo a mão desde o primeiro momento. Ele foi buscar gravetos para botar na fogueira. Deus os trouxe à ilha de Malta. Malta significa refúgio, onde os nativos receberam todos os 276 viajantes e fizeram o melhor que podia para ajudá-los. Para os gregos, qualquer pessoa que não falasse grego era considerado um bárbaro. Porque o tempo estava frio, eles acenderam uma fogueira e Paulo foi ajudar a aumentar o fogo. Nesse episódio da víbora, vemos que os bárbaros pensaram que justiça, a deusa deles, era justiça. O mataria porque ele era prisioneiro e não havia sido morto no naufrágio. Mas agora seria o seu fim. Vimos que isso não aconteceu. Ele permaneceu na ilha de Malta por 3 meses e, graças a Deus, eles foram graciosamente tratados. E como haviam perdido tudo no naufrágio, tiveram suas necessidades supridas. Nós vamos ver que ainda nessa ilha, a Bíblia nos fala que o homem mais importante da ilha, Públio, os hospedou. Ficaram maravilhados de que ele não morreu pelo envenenamento da víbora. Mas o pai de Públio estava com muita febre e diarreia e já não sabia mais o que fazer. Paulo orou por ele e ele ficou curado. Daí em diante, começou o povo vindo para que Paulo orasse por eles. Então, nós vemos aonde Paulo está. Não importa se ele está dentro do navio, batido pelas ondas do mar no naufrágio, ou se ele está numa ilha cheia de bárbaros. Ele está exercendo o ministério dele. Ele não precisava estar num púlpito para pregar Jesus Cristo. Aonde ele estava, ele derramava o amor de Deus, porque ele tinha o Espírito nele. Isso nós precisamos saber. Eu não preciso chegar lá dentro da igreja para orar por uma pessoa. Se a pessoa está precisando de mim, pode ser na fila do supermercado. Pode ser ali esperando o ônibus ou no metrô. Eu vou exercer, sim, o meu papel de filha de Deus. Quando Deus enviou os seus discípulos, ele disse que era para pregar a palavra, para impor as mãos sobre os doentes, para que fossem curados, e para praticar a misericórdia. Então, nós vemos Paulo exercendo o seu ministério. Não importa se ele estava lá no naufrágio ou se ele estava na ilha entre os bárbaros. Ele estava exercendo o seu ministério. Nós precisamos aprender isso. A miraculosa libertação do naufrágio
a víbora e o seu poder de curar certamente chamou a atenção do povo. E, com certeza, Paulo compartilhou o evangelho de Jesus naquele lugar. Que maravilha! Que exemplo que esse homem é para nós. E depois, eu vou ler agora do versículo 11 até o versículo 31, que ao final nós vamos ver o Paulo pregador. Então, aqui vamos Atos 28, versículo 11, onde está escrito: ao cabo de 3 meses, olhe bem, 3 meses, 3 meses preso numa ilha. Você acha que Paulo ia ficar quieto? Com um evangelho maravilhoso, uma notícia maravilhosa que ele tinha queimando aqui dentro, ele estava pregando na ilha, com certeza. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeira. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,
para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, nós vemos que depois de 3 meses em Malta, tomaram o navio alexandrino e velejaram 80 milhas até Siracusa, mais de 70 milhas até Régio e depois 180 milhas até Puteoli, um porto de Nápoles. Nesse momento, tudo o que eles precisavam era exatamente um vento sul para que chegassem rápido ao seu destino. Em Puteoli, Paulo e seus amigos, com Júlio e outros prisioneiros e guardas, foram convidados pelos crentes para ali permanecerem por 1 semana e Júlio consentiu. O centurião sabia que Paulo salvou suas vidas. Talvez algum irmão de Cesareia havia ido para Roma e avisado que Paulo iria chegar. E assim vieram ao encontro dos náufragos, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Paulo ficou muito encorajado quando os encontrou. A maior preocupação de Paulo agora era o seu testemunho a ser dado aos judeus em Roma. Eles não haviam recebido notícia especial sobre Paulo, mas sabiam que a seita cristã era mal vista em muitos lugares. Olha aqui, no capítulo 28, eu vou ler de novo 21 e 22. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Então, você vê, está vendo que até Paulo chegar em Roma, o cristianismo era uma seita. Não tinha esse negócio de Paulo, de Pedro, que tinha ido lá, não. Nós vemos aqui, quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que os judeus em Roma haviam confundido muitos dos seus ensinamentos. Nós vemos isso em Romanos 3. Eu vou ler para vocês. No versículo 8, aqui, diz assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Paulo defendendo. No capítulo, eu vou ver aqui um pouquinho mais só sobre isso. Romanos, no capítulo 14 de Romanos, versículo 1, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. E isso eles estavam fazendo lá. Eu até acho que era bom se depois fizéssemos um estudo profundo
sobre a carta aos Romanos. O seu apelo para César não deveria ser visto como uma rejeição à sua nação. Quando Paulo apelou para César, ele não estava rejeitando a lei e os profetas. Ele não estava rejeitando Israel. Ele estava simplesmente fazendo o que Jesus tinha dito. Do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, darás em Roma. Então, Paulo sabia que tinha que ir a Roma. No dia indicado, Paulo gastou um dia inteiro explicando as Escrituras e revelando Cristo na lei de Moisés e nos profetas. Ele fez isso em várias sinagogas. E o resultado é que alguns judeus foram persuadidos, mas outros não. Ele continuou mostrando as Escrituras, provando o verdadeiro sentido, mas a incredulidade continuou. Ele deixou sua casa aberta para se receber quem quisesse ouvi-lo sobre o reino de Deus durante esses 2 anos em Roma. Paulo escreveu aos Filipenses, escreveu Efésios, Colossenses e Filemon na prisão. Dr. Lucas termina a narração do livro de Atos antes que Paulo tenha sido ouvido, por isso ele não menciona o julgamento. É provável que ele tenha ido à Espanha e depois preso novamente no ano 67. E sua situação mudou drasticamente, pois ele foi morar na prisão. Foi lá na prisão de Roma que ele escreveu aos Efésios, aos Colossenses, aos Laodicenses e a carta a Filemon. Depois, ele foi abandonado pelo mesmo povo que veio para assistir. Lucas escreveu para encorajar a igreja a ser fiel e levar o evangelho a todas as nações. Tudo começou com muito heroísmo e deve continuar com um zelo ardente pela palavra de Deus. A história, o ministério do apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós, é um fortalecimento, nos mostra como é muito difícil seguir o evangelho de Jesus, mas também mostra o poder do Espírito Santo em nós, trazendo lá de dentro de nós um desejo tão grande de provar o amor de Deus derramado em Jesus Cristo lá na cruz. Meus irmãos, aqui nós completamos um estudo de mais um dos livros da Bíblia. Eu não sei qual será o próximo, mas na próxima semana, se Deus quiser, faremos um estudo, uma pregação, a pastora Kátia disse assim, tipo avulsa, para depois começarmos mais um livro. Ainda não sei qual será, mas será avisado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigada pela atenção de vocês.